Uma das queixas mais comuns na clínica é a dor ciática, mas muitas vezes não é uma ciática verdadeira. E aí, você sabe avaliar e sabe a diferença da dor ciática para uma dor na perna que não é ciática? O objetivo dessa aula é responder para você e dar ferramentas clínicas para que você possa diferenciar uma dor ciática verdadeira de uma dor na perna que não é ciática. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, doutorando em reabilitação e desempenho funcional. Trabalho com pesquisa em adulto e bebês e venho através dessa aula esmiuçar, diferenciar a dor ciática verdadeira da dor que desce na perna e que não é ciática. Você é novo por aqui, gente, não deixe de se inscrever no canal. Toda semana, conteúdo de altíssima qualidade e relevância clínica para você. Sem mais delongas, vamos entrar no mundo da dor ciática. É muito comum os pacientes com dores na perna, inclusive os médicos, indicarem como uma possível ciatalgia ou dor ciática. Mas na verdade, muitas vezes chega na clínica uma dor referida, uma dor em trajeto, por exemplo, do nervo femoral e não necessariamente uma dor ciática. Então vamos lá. Uma dor ciática verdadeira, a gente tem um componente neuropático predominante, onde o indivíduo vai ter um sofrimento do tecido neural, principalmente a nível periférico ou a nível central, ali na raiz da saída da raiz nervosa da medula espinhal. Ou também a nível de medula espinhal, uma tensão ali na saída da medula, da dura mater ali, a nível do sistema nervoso central também. Pode gerar também uma dor ciática no trajeto do nervo ciático. Essa dor ciática, então, as características de uma dor neuropática, ela segue um trajeto muito bem definido. Geralmente o trajeto do ciático, que sai da coluna lombar, passa pela região do quadril posterior e desce posterior na coxa. Ela desce posterior na coxa e dali da coxa o ciático se divide no terço final da coxa em nervo fibular comum e nervo tibial. E aí a dor ciática ela pode seguir dois caminhos distintos. A região lateral da perna, pegando ali ao lado ali da fíbula, ainda com um trajeto muito bem definido, podendo ir para o dorso do pé. Ou a região posterior ali da panturrilha, o compartimento posterior da perna, podendo chegar até a planta do pé. E essa dor ela vai seguir um trajeto muito bem definido. Geralmente, se eu tiver uma compressão de raiz nervosa, que é muito comum, na saída da raiz nervosa do ciático, o local que vai estar comprimido pode responder aos testes de miótomo, que são testes de força muscular. Eu posso testar as raízes nervosas, que no caso do ciático serão L4, L5 e S1, as raízes que eu vou testar. Posso testar S2 também. E esse teste é de resistência muscular durante 5 segundos, tá? Eu posso pedir para o paciente andar na ponta do pé para ver se ele sustenta. Eu vou sempre comparar a perna normal com a perna com dor. Posso pedir ele para levantar o hálux, o primeiro dedo, né, o dedo maior do pé, e testar a resistência 5 segundos dele. E posso pedir também para o paciente caminhar no calcanhar com os pés elevados. Vou comparar o lado da perna normal com o lado da perna alterada. Se eu tiver um miótomo positivo, possivelmente eu tenho um comprometimento da raiz nervosa do ciático, tá? Então eu preciso de dor neuropática com um trajeto muito bem definido, que passa pela região do quadril, região posterior da coxa, e na perna ela pode ir ou posterior na perna ou lateral na perna abaixo do joelho, podendo chegar até o pé. Além disso, eu posso ter uma raiz nervosa do ciático comprimida, e eu vou usar testes de miótomo. Posso e devo também testar os reflexos, tá? No caso do ciático, eu posso testar o reflexo aquileu do tendão de Aquiles e posso testar também os reflexos dos isquiotibiais, que vão ter mais relação com as raízes nervosas do ciático. O que a gente vê na clínica é que muitos indivíduos apresentam dor vindo para a região anterior da coxa. E quem inerva a região anterior da coxa não é o nervo ciático, é o nervo femoral. E aí a gente vai ter um teste para o nervo femoral, que é diferente dos testes do ciático. Além disso tudo que eu falei da dor ciática verdadeira, eu ainda tenho testes que eu coloco em tensão o nervo ciático. Um teste muito usado é o SLR, é o teste da perna estendida.
Você vai deitar a pessoa de barriga para cima, vai pegar a perna normal primeiro e fazer a flexão de quadril com leve adução, com o joelho esticado. E vai levantar a perna dele. E depois vai comparar com o lado da dor ciática. Se ele tiver dor na região posterior da coxa, a dor que ele sente, você trazer a dor dele na angulação de entre 35 graus de flexão de quadril até 70, que é a angulação que mais tensiona o nervo ciático, eu posso ter um SLR ou LASEG positivo. Eu vou comparar com o lado contralateral. E um teste positivo é trazer o sintoma do paciente. E aí o que eu posso fazer, se à medida que eu angulo a perna dele, ele fala, nossa, aí dói, você pode descer um pouco até o ponto que ele sente alívio completo da dor, e aí você vai fazer a manobra de diferenciação. Você vai pegar o pé e colocar em dorsiflexão para testar o nervo tibial, ou flexão plantar e inversão, mantendo aquela angulação do quadril sem dor, para testar o nervo fibular comum. E se der positivo, você ainda faz a diferenciação do nervo tibial com o nervo fibular comum. Então, LASEG positivo, mais dor irradiada, dor seguindo o trajeto do nervo, com teste de raiz nervosa e testes de reflexo positivo. Isso aumenta muito a possibilidade de eu ter uma ciática verdadeira, o que vai me definir depois uma melhor abordagem num componente neuropático mais evidente, tá? E o que a gente pode ter como falsa ciática é uma dor referida na perna, que pode ser de origem visceral, que pode ser de uma origem não ciática, de outros componentes, uma dor miofacial, um componente, um trigger point, por exemplo, de glúteo mínimo, por exemplo, de glúteo médio. Quando você toca um trigger point de glúteo mínimo, a dor desce até o pé, ela pode descer até o pé. Então, se você toca na região do glúteo mínimo, a dor desce até o pé, e o indivíduo fala, essa é a minha dor, já não é uma dor ciática. Característica dessa dor referida, ela espalha, ela é difusa, o indivíduo não consegue determinar o caminho bem feito dela. Ela não tem um teste de LASEG positivo, e geralmente eu não vou ter perda de força, de força isométrica comparado ao lado contralateral. Isso tudo junto vai me diferenciar muito de uma ciática verdadeira para uma dor referida de uma outra região. Se o indivíduo tem, por exemplo, uma dor cicatricial, um problema de cicatriz, por exemplo, uma mulher com uma cesariana, que tem uma dor descendo na perna, eu toco a cicatriz. Se eu melhoro a dor que desce na perna, não é uma ciática verdadeira, é uma dor referida por causa de um problema cicatricial, por exemplo, da cicatriz de cesárea. O teste mais usado é o LASEG, que eu coloco em tensão ali o ciático. Mas eu posso usar também o SLAMP test, que aí eu posso, através do SLAMP, testar mais o nível ali da coluna mesmo, da saída da raiz nervosa, tá? Mas o LASEG é um teste preferencialmente usado. E na dor referida eu não vou ter nem um SLAMP nem um LASEG positivo, tá, gente? Lembrando que o teste positivo é reproduzir a dor do indivíduo. Dessa forma, eu consigo diferenciar muito bem uma ciática verdadeira com um componente neuropático, um sofrimento do tecido neural, de uma dor, por exemplo, referida, com um componente nociceptivo maior. A dor referida ela tem uma característica mais do componente nociceptivo, uma irritação do nociceptor periférico, sendo por uma irritação mecânica, química ou também térmica, que aquele tecido está sofrendo ali perifericamente, gerando uma informação nociceptiva e uma dor nociceptiva. Então, uma dor ciática verdadeira ela vai ter um componente neuropático maior. A dor referida, um componente nociceptivo maior. E vão ter aí esses testes e essas características muito bem definidas para a gente escolher uma melhor forma de tratamento. E influencia muito na hora de tratar. Porque a dor irradiada, a dor ciática verdadeira, eu tenho sempre que procurar movimentos e terapia manual onde eu vou centralizar essa dor em direção à coluna. Isso é fundamental, tá, gente? E nos movimentos para casa, se eu for optar, por exemplo, por movimentos neurodinâmicos, eu nunca vou levar o nervo em tensão, igual o teste de LASEG ou do SLAMP. Eu vou colocar o nervo em movimento, mas nunca trazendo aquela dor do indivíduo. O teste de tensão eu uso para avaliar, para tratar não. Para tratar eu vou usar movimento neural. Lembrando que um objetivo grande que a gente tem em dor irradiada é dar movimento para o nervo sem levar ele em tensão, porque isso vai diminuir a irritabilidade da passagem do nervo em relação aos outros tecidos, melhorando possivelmente ali o sintoma, diminuindo
o sintoma. E a característica principal, voltando a reafirmar, é a centralização da dor, é a dor indo em direção à coluna. E se alguma teste, algum movimento que você propõe para o paciente faz com que a dor dele desça em direção ao pé, chama periferalização da dor, é um movimento que a gente vai procurar evitar, pelo menos no início do tratamento. E fica aí essas dicas para vocês, são dicas preciosas para que vocês sejam mais assertivos na avaliação, no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento de uma dor ciática verdadeira e de uma dor referida na perna. Um grande abraço para vocês e até a próxima.